O episódio do bezerro de ouro e da restauração do pacto no deserto já ficou para trás, mas há outro momento de transformação profunda na história de Israel que revela a força da fé e o poder do arrependimento coletivo. A renovação da aliança no reinado do rei Ezequias, narrada em 2 Crônicas 29-31, era um tempo de esquecimento espiritual, de templos fechados e corações frios, mas também um momento em que Deus reacenderia uma chama quase apagada por meio de um homem decidido a voltar às raízes da adoração verdadeira. Ezequias era jovem quando subiu ao trono de Judá. Herdou um povo desanimado, um templo negligenciado e sacerdotes que haviam perdido a paixão pelo sagrado. O cheiro do pó substituíra o perfume do incenso, e as portas do templo estavam trancadas havia anos. Mas no primeiro mês do seu reinado ele tomou uma decisão que mudaria a história: abrir novamente as portas da casa do Senhor. De madrugada, acompanhado de alguns servos e levitas, entrou nas câmaras silenciosas de Jerusalém e anunciou: Deus não nos chamou para o esquecimento, mas para a vida. Abram essas portas. As vozes que o cercavam ecoaram com espanto e esperança. No início, muitos duvidavam. Alguns chefes e sacerdotes ainda se lembravam das punições que vieram sobre eles no tempo de Acaz, o rei anterior, que havia erguido altares pagãos até dentro do templo. Majestade, disse um dos anciãos, o povo não vai ouvir. A idolatria lhes parece mais fácil que o sacrifício. Ezequias o encarou firmemente. Então ensinaremos de novo o significado da fé. Se Deus é conosco, não há pedra tão fria que não possa ser tocada pelo seu fogo. Sua voz quebrou o silêncio da sala, e algo nos corações dos que o escutavam pareceu despertar. Durante dias o templo foi limpo. Os levitas removeram cinzas, restos, pedras rachadas e imagens impuras. A poeira levantava no ar, misturada com lágrimas. Havia uma sensação de recomeço. Um jovem chamado Asaf, descendente de músicos antigos, encontrou um velho alaúde e perguntou ao mestre: ainda podemos tocar para o Senhor depois de tanto tempo? O mestre, com os olhos marejados, respondeu: é exatamente por isso que devemos tocar. A adoração é a ponte entre o arrependimento e a restauração. E eles tocaram, frágeis e desafinados no início, mas com o coração inteiro. Quando o templo foi purificado, o rei reuniu o povo e ordenou que os sacrifícios fossem restaurados. A multidão encheu os pátios, e o som das trombetas trouxe uma força há muito esquecida. Ezequias se levantou diante deles e declarou: nossos pais se afastaram do Deus vivo, mas hoje escolhemos voltar. Este altar não é apenas de pedras, é de corações quebrantados. O coro de levitas entoou cânticos antigos, e um vento leve soprou pelas colunas, como se o próprio Criador confirmasse aquela consagração. Mas a luta não terminou naquele dia. A apostasia havia se espalhado por todo o reino do norte, e as tribos remanescentes de Israel ainda estavam presas ao costume de falsos deuses. Então Ezequias enviou mensageiros por todas as cidades, desde Berseba até Dan, convocando o povo para celebrar a Páscoa novamente em Jerusalém. Muitos zombaram, outros fecharam as portas. No entanto, um grupo de remanescentes chorou ao ouvir a mensagem e partiu em jornada. Dias depois, os caminhos que levavam a Jerusalém se encheram de famílias, crianças, anciãos e pastores, trazendo cordeiros, grãos e lágrimas. O arrependimento coletivo começava a ganhar forma. No segundo mês, o maior ajuntamento em gerações aconteceu. As fogueiras foram acesas e o cheiro do pão sem fermento se misturava à fumaça dos sacrifícios. Entre o povo, uma mulher chamada Hulda murmurou para o filho: nunca imaginei viver para ver o templo aberto outra vez. O menino perguntou: mamãe, Deus estava triste conosco? Ela respondeu: ele sempre ficou à porta, esperando que abríssemos. As palavras simples de Hulda ecoaram como resumo de todo aquele tempo de restauração. Houve lágrimas, confissões, louvor e uma alegria que a muitos parecia impossível alguns meses antes. Pessoas que vinham de longe confessavam pecados, queimavam ídolos que traziam em esconderijos e cantavam hinos de libertação. Até mesmo os sacerdotes, antes enfraquecidos pela vergonha, voltaram a servir cheios de vigor. Um deles, Simei, desabafou com o outro: pensei que Deus não ouviria mais a minha voz. E o colega respondeu sorrindo: mas ele sempre espera o som da nossa volta. Ezequias observava emocionado as famílias abraçadas e sabia que algo sagrado havia sido restaurado: a confiança de seu povo em um Deus que nunca abandona.
Terminada a Páscoa, Ezequias surpreendeu a todos ao propor: continuemos por mais 7 dias, o coração ainda tem muito a oferecer. O povo concordou com alegria, e os instrumentos voltaram a soar pelas colinas. O rei então distribuiu generosamente suas próprias riquezas para sustentar os sacrifícios dos pobres. Os levitas ensinaram cânticos e as crianças correram pelos pátios do templo. As ruas de Jerusalém, uma vez desertas, tornaram-se cenário de um novo início. Enquanto a festa prosseguia, os anciãos comentavam entre si: há anos não sentimos essa presença. É como se o próprio Senhor habitasse novamente entre nós. Um outro, de barbas grisalhas, acrescentou: porque onde há arrependimento sincero, o céu se inclina. O povo voltou às suas cidades levando consigo não apenas lembranças, mas um projeto: destruir de vez os altares pagãos e reconstruir a devoção nas casas e nas praças. Por algum tempo, Judá viveu uma fase de unidade e paz, e Ezequias foi lembrado como o rei que restaurou o coração de uma nação. O que tornou aquele episódio tão notável não foram apenas as reformas externas, mas o despertar espiritual pessoal. Cada pessoa precisou olhar para dentro e confrontar sua própria indiferença. E é esse mesmo convite que ecoa até hoje. Muitos ainda vivem como se o templo estivesse fechado, as portas da fé enferrujadas pelo tempo e as vozes da adoração silenciadas pelo medo. Mas o Deus de Ezequias continua abrindo portas. Ele ainda purifica, ainda reacende o louvor e ainda chama cada coração de volta à esperança viva. Quando enfrentamos períodos de frieza espiritual ou de desânimo diante das dificuldades, a atitude de Ezequias nos ensina a recomeçar. Limpar o templo da alma, abrir as portas do coração e convidar a presença divina para habitar novamente. O arrependimento não é fraqueza, é o início do milagre. Que cada um de nós possa, assim como aquele rei, escolher restaurar o altar interior antes de esperar grandes transformações ao redor. E quando a fé parecer em silêncio, lembremos que Deus nunca deixou de escutar. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais corações encontrem ânimo e fé renovada em Deus.